3 meses falando dessa série, Andando no Caminho Certo. E hoje a gente vai dar sequência, mas antes de fazer isso, a gente vai dar aquela recapitulada. Já tem 2 terças-feiras, né, que a gente não entra falando a respeito disso. Então, a gente vai dar uma lembrada e depois a gente pega da onde eu parei, ok? Esses são nossos textos base que a gente tem usado. Salmo 32, verso 8, desculpa. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselho. O salmista está dizendo assim o seguinte: olha só, existe um caminho. Você será instruído e eu vou ensinar que caminho é esse que você deve seguir. Mas olha só, você não vai estar sozinho nesse caminho, porque a minha palavra, a minha mão, o meu poder vai estar presente na tua caminhada. Alguém pode dizer amém? Amém. Ok? Outro texto que está lá em Isaías, capítulo 48, verso 17, na NVI, diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você e que te dirige no caminho em que você deve ir. E o outro texto, que está lá em Jeremias, no capítulo de número 10, verso 23, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem ao que caminha dirigir os seus passos. Existe um caminho para nós andarmos, e ao longo desses quase 3 meses, a gente vem falando a respeito desse caminho. A gente vem falando que para nós andarmos nesse caminho, nós precisamos ser novas criaturas. E quantos são novas criaturas aqui, digam amém. A gente precisa ser nova criatura, senão não vai ter como andar por esse caminho. E ao ser nova criatura, a gente recebe uma identidade. Nós falamos também sobre isso, ok? A gente recebe uma identidade, que agora nós não somos mais aquela velha criatura, e agora nós temos uma nova identidade. Agora nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, o que nós podemos em Cristo Jesus, o que nós temos em Cristo Jesus. E a gente também falou a respeito de sermos a justiça de Deus, e foi aí onde eu parei, e a gente vai dar uma relembrada em alguns pontos. Então, na última vez que a gente falou, eu trouxe para você o que é ser justiça de Deus. E nós vimos que ser justiça de Deus é a nossa nova herança espiritual em Cristo Jesus. Isso é ser justiça de Deus. Jesus proveu para cada um de nós e nos deu uma nova herança. Nós temos uma herança em Cristo Jesus. Pastor, que herança é essa? É uma herança espiritual. E a gente continuou falando que essa herança espiritual é isso aí, que é receber de volta a natureza que Adão havia perdido. Isso é a primeira coisa. Jesus resgata na cruz do Calvário, nos faz justiça de Deus, e como justiça de Deus, eu agora recebi de volta a natureza original que Deus sempre planejou para o homem, mas que Adão havia o quê? Perdido por conta da sua desobediência, por conta do pecado. É ser justiça de Deus, é ser nova criatura, é ser nova criação por dentro. Por dentro. Isso é importantíssimo. Eu sou justiça de Deus e eu tenho que ser nova criatura, principalmente por dentro. Porque ser nova criatura, muitas vezes por fora, é até, de certa forma, fácil. Chega um camarada, um homem, e começa a dizer: não, olha só, você está em pecado, está usando calça jeans, não pode usar. Você está de brinco também, está cheio de pecado, porque eu coloquei isso, porque o exterior fala muito mais para mim do que aquilo que está dentro, e isso não é ser justiça de Deus. Ser justiça de Deus é ser nova criatura por dentro. Ser justiça de Deus é ser livre da escravidão eterna do pecado. Por quê? Porque nós estávamos destinados, todos nós aqui, nesse auditório, sem exceção, a estarmos mortos espiritualmente. O nosso destino, de cada um de nós aqui, era um passaporte diretamente para o inferno. Mas Jesus, através do seu sacrifício, nos tornou justiça de Deus e quebrou essa nossa natureza, essa nossa morte espiritual. Ser justiça de Deus é ter a liberdade de permanecer na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa, medo
ou inferioridade. Isso é ser justiça de Deus. Você que nos assiste pela internet, isso é ser justiça de Deus. Permanecer nessa presença, sem nenhum sentimento de culpa, de medo ou de inferioridade. Porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esses sentimentos que outrora nos acompanhavam, ficou cravado lá na cruz do Calvário. Ser justiça de Deus é ter o direito de viver com saúde, é ter o direito de você viver em paz, é ter o direito de você ser cheio do Espírito Santo e de alegria. Eu tenho algo para contar para vocês, bem rápido, porque eu vivi, mesmo sendo ainda bem pequeno, criança, mas eu consegui acompanhar o que a minha família não vivia. Nós não tínhamos saúde, nós não tínhamos paz e muito menos alegria. Só vivia doente, criança, pequeno, cheio de doenças, de alergias, de bronquites, uma série de coisas. Vivíamos nas trevas, não tínhamos paz. Todo ano, eu lembro bem, todo ano nós mudávamos de casa. Todo ano, a cada ano eu estava num bairro diferente, morando num lugar diferente, porque não se tinha paz, porque em cada lugar que onde nós chegávamos, a confusão estava estabelecida, a briga com a vizinhança estava estabelecida. Por quê? Porque nós não éramos justiça de Deus. Então, eu não tinha uma vida com saúde, eu não tinha uma vida de paz, e muito menos uma vida de alegria. Mas hoje, porque nós somos justiça de Deus, nós temos que agradecer isso todo dia. Senhor, obrigado, porque eu tenho saúde. Senhor, obrigado, porque hoje eu tenho uma vida de paz. E paz não significa ausência de guerra, como muita gente pensa. Paz é a paz que Jesus falou, olha, a paz que eu venho te dar, não é a paz que o mundo dá, mas é uma paz que excede todo o entendimento, que mesmo diante de adversidades, de circunstâncias, de problemas, de situações, nós temos paz em Deus. Nós temos alegria em Cristo Jesus. Ser justiça de Deus é ser perdoado de todo pecado e toda iniquidade. Diga aleluia! Ser justiça de Deus é ser perdoado de todo pecado e iniquidade. Ser justiça de Deus é ser reconciliado com Deus, de forma a nós vivermos em comunhão com Ele. Nos foi resgatado o direito, como o pastor Marcos falou aqui na ceia, de nós andarmos com Ele, de nós termos comunhão com Ele, de nós termos livre acesso a Deus, seja aqui na igreja, seja na tua casa, seja você tomando banho, seja você dentro do ônibus, aonde você estiver, você tem livre acesso para ter comunhão com Deus. Isso é ser justiça de Deus. Então, ser justiça de Deus não é uma posição, não é simplesmente, eu sou e pronto. Não, é uma questão de natureza. É algo que Deus implanta e implementa no nosso interior. Deus, no momento em que você aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador, Ele te fez justiça de Deus, ok? E a verdadeira justiça de Deus é ser feito numa nova criatura que usa a autoridade e o domínio sobre as trevas. Lembre-se disso, eu sou justiça de Deus. O Senhor Jesus me concedeu autoridade, e essa autoridade é para dominar todo o poder do mal e das trevas que queira se levantar contra a minha vida, contra a vida da minha família, no meu trabalho, na minha vizinhança, porque eu sou justiça de Deus. E Jesus nos deu autoridade. Então a gente não pode aceitar as coisas simplesmente porque elas são, por como elas naturalmente são. Não! Veja as coisas da maneira que Deus vê, e não como elas naturalmente são. Isso é ser justiça de Deus. Um verdadeiro filho de Deus que usufrui de toda a sua herança, de todas as suas promessas. Eu e você somos justiça de Deus, e nós temos uma herança, nós temos promessas. Ser justiça de Deus é ser feito numa pessoa que se posiciona para vencer sempre.
para vencer sempre. Ah, pastor, por conta da minha habilidade? Por conta da força do meu braço? Não, porque você tem Jesus Cristo, o Espírito Santo que habita em você. Então ele é a força motriz que te impulsiona para vencer e para vencer sempre, para vencer todas as coisas. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar, não significa dizer que nós não vamos passar por lutas, que nós não vamos viver adversidades, coisas que muitas vezes nós não gostaríamos de viver, mas essas coisas se levantam para que possamos vencê-las, para que o nome do nosso Deus possa ser glorificado. Amém, queridos? Então, por que é importante conhecer sobre o que é ser justiça de Deus? E nós vimos também, porque é a chave mestra que abre todas as portas para que as promessas de Deus se concretizem na nossa vida. Por que eu preciso conhecer que eu sou justiça de Deus? Porque ela é a chave que abre as portas das promessas de Deus, para que isso venha se concretizar na minha vida. Porque é uma questão de eu acreditar, de eu tomar posse. As promessas estão aí, estão na sua palavra, e eu preciso me apoderar delas. E isso só vai acontecer no momento que eu crer, no momento que eu acreditar que Deus me fez sua justiça. Amém, querido? Segundo, porque é o fundamento aonde a nossa fé, a nossa crença, ela é construída. E se eu sei que eu sou justiça de Deus, então eu tenho fundamento, eu tenho a fé suficiente aonde as coisas serão estabelecidas, as coisas irão acontecer. E terceiro, porque é onde compreendemos o verdadeiro amor de Deus. Eu só vou ter essa compreensão se eu sei que eu sou, que você é justiça de Deus. Senão nem o amor de Deus nós conseguimos compreender. Porque senão nem o amor de Deus a gente consegue muitas vezes entender. A gente se questiona, a gente pensa, poxa, será que realmente Deus me ama? Porque eu estou passando por essa ou por aquela situação, eu estou vivendo isso ou aquilo outro, e a gente questiona muitas vezes e duvida do verdadeiro amor de Deus. Mas se eu sei que eu sou justiça de Deus, que Jesus pagou um preço na cruz do Calvário, eu entendo que Deus me ama, que Deus está sempre comigo, que Deus cuida de mim, que Deus não me desampara, que Deus não me deixa sozinho numa luta, que Deus não me deixa sozinho diante de uma adversidade. Eu consigo entender isso. Então, como a gente recebe a justiça de Deus, a gente falou também, como todas as coisas, nós recebemos pela fé. Pastor, como é que eu posso fazer? Acreditar. É porque eu não sinto. A gente vai ver isso aqui essa noite. Não é uma questão de sentimento, mas é uma questão de crença. Ok? Então, isso foi o último slide da última pregação. Nós não vamos aos poucos nos tornando justiça de Deus. Isso acontece automaticamente, como diz o pastor Hélio. Eu aceitei a Jesus e eu me torno justiça de Deus, ok? Isso não é algo que, é um processo. Não, não é um processo. E aí sim, a gente começa a entrar no que a gente vai falar hoje. Mas guarde isso, eu não vou me tornando aos poucos justiça de Deus. Você já é justiça de Deus. Vire para quem está do seu lado, olha, você já é justiça de Deus. Você já é a justiça de Deus. E hoje, querida, a gente vai dando continuidade, falando a respeito de justiça de Deus, e a gente justamente vai ver o que a justiça de Deus, ela não é, ok? A gente vai ver o que a justiça de Deus, ela não é. Primeira coisa que a justiça de Deus, ela não é. A justiça de Deus não é um sentimento humano de ser justo. Não é que eu sinta que eu sou justo. A justiça de Deus não tem base naquilo que o homem sente. A justiça de Deus não tem base naquilo que o homem sente. O homem é justiça de Deus no momento em que ele aceita Jesus e, por natureza, ele se torna justiça de Deus. Ok? E ser nova criatura faz parte disso. Não é algo que eu sinto, não é algo que, poxa, agora eu senti que eu sou nova criatura. Não, você não sente isso, mas você vive.
Você vive. E queridos, muitas vezes nós não nos sentimos justiça de Deus, porque achamos que ainda somos o quê? Pecadores. Não, pastor, mas eu não posso ser justiça de Deus, porque afinal de contas eu errei. Porque afinal de contas, né, como a gente ouve aqui na escola bíblica, eu sou um pobre, miserável, pecador. Só que pecador é aquele que vive na prática do pecado, que a sua natureza é escravo do pecado. E lá em Romanos, você não precisa abrir, para a gente ganhar tempo, capítulo 6, verso 18, na Bíblia Viva diz o seguinte: olha, agora estão livres do velho senhor, do pecado, da natureza, e tornaram-se agora escravos de um novo senhor, ou seja, a justiça de Deus. Em 1 João capítulo 3, verso 9, na Bíblia Viva, diz: a pessoa que nasceu na família de Deus não faz do pecado um costume, ou seja, uma prática, porque a vida de Deus, a justiça de Deus está nela, e portanto, ela não pode continuar pecando, ou seja, ela não pode continuar na prática do pecado, porque essa vida nova nasceu dentro dela, e essa nova vida agora domina a sua vida. Então, queridos, a justiça de Deus não tem base naquilo que o homem sente. E viver com a consciência da velha criatura, ou seja, achando que eu sou um pecador, jamais permitirá que a nova criatura ande com a consciência da justiça de Deus. Se eu continuo achando, ou pensando, ou vivendo como velha criatura, a nova criatura, ou seja, eu agora que nasci de novo, que estou na igreja, eu não terei a consciência e a certeza de que eu sou justiça de Deus. Então, enquanto nós continuamos dizendo que a nossa vida não dá certo, que eu sou um pobre, miserável, pecador, muitas vezes isso acontece porque eu desconheço o que está escrito na palavra de Deus a respeito da minha nova natureza. Esse é o primeiro motivo, ok? Isso é o primeiro motivo de eu declarar que nada na minha vida dá certo, eu não me sinto justiça de Deus, porque as coisas, pastor, elas não dão certo, tudo que eu coloco dá errado. Não, eu estou desconhecendo o que a palavra de Deus fala ao meu respeito, ok? E a outra coisa é que eu estou dando mais valor àquilo que eu sinto do que o que esse livro está escrito a respeito da minha vida, ok? Então, queridos, o simples fato de nós, muitas vezes, cometermos um pecado e errarmos porque cometemos, porque erramos, não demove o fato de você ser justiça de Deus. Todos nós aqui falhamos, nós não somos infalíveis, mas, independente disso, eu continuo, você continua sendo, você que nos assiste pela internet, você continua sendo justiça de Deus. Agora, tenha certeza que se eu viver na prática do pecado, a prática do pecado sempre foi e sempre será inimigo da justiça de Deus. Ok? Viver numa prática pecaminosa vai me tirando, vai me afastando do poder de Deus, de ser justiça de Deus. E aí é por isso que a gente vê, às vezes, muita gente, situações acontecendo, e o cabra quer orar, e o cara quer pedir oração, está em tudo que é culto, mas ele voltou à velha prática de nova criatura, voltou à prática pecaminosa e, consequentemente, foi deixando de ser justiça de Deus. Saiu da cobertura da mão do Senhor. A mão dele continua lá, no mesmo lugar, na mesma posição, mas eu vou me afastando, a velha criatura vai tomando corpo novamente, vai se tornando cada vez mais forte, e essa consciência de justiça de Deus, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, ela vai sumindo, 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 até o ponto de desaparecer. Por que a gente conhece tanta gente, e você conhece como eu conheço,
Você conhece pelo menos uma pessoa que um dia já esteve na igreja e hoje não está mais? Você conhece? Eu conheço. Não uma, mas várias. Se tornou nova criatura, mas daqui a pouco estava novamente a prática do pecado, a velha criatura novamente dominando, e essa consciência de ser justiça de Deus, da obra redentora de Jesus, foi diminuindo, a chama foi se apagando, e sumiu. O Espírito Santo fala para nós hoje, para mim, para você, que nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Que a velha criatura não venha tomar forma e não venha se apoderar de nós. É um exercício da fé, todo dia, declararmos: Senhor, eu sou a tua justiça. Senhor, eu tenho consciência da obra da cruz do Calvário, e eu não abro mão dessa obra. Eu sei que eu erro, eu sei que eu falho, mas eu não vou continuar vivendo na prática desse erro ou dessa falha. Segunda coisa, querido, que a justiça de Deus não é dependente daquilo que o homem faz. A justiça de Deus não é dependente daquilo que o homem faz. Nós não temos nada, nós não recebemos nada de Deus pelos meus lindos olhos azuis, porque eu mereço tudo de Deus, porque eu sou muito bonzinho, porque eu sou um cara muito legal. Não, a justiça de Deus não depende daquilo que você faz. A justiça de Deus não depende do teu sacrifício. Não, porque agora eu estou jejuando sem parar. É agora, eu estou lá. E tô, porque eu preciso sentir, eu preciso experimentar. Não depende daquilo que você faz. Ok? Segura essa frase aí. A justiça de Deus na tua vida, e você não é justiça de Deus, não é por aquilo que você é ou tem, e sim por aquilo que Deus fez na tua vida. Por isso nós somos justiça de Deus. Não por aquilo que o homem é, ou que ele acha que é, ou que ele acha que tem. Então a justiça de Deus, ela não é uma questão de dependência daquilo que o homem faz ou deixa de fazer. Por quê? Porque o homem não pode produzir a verdadeira justiça. Eu quero que você vá lá comigo, abra lá em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Diz lá: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso, grifa aí na tua Bíblia, não vem de vós, é dom de Deus. E no verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é por aquilo que o homem é, ou aquilo pelo que o homem tem, e sim por aquilo que Deus fez na nossa vida. Terceira coisa, que a justiça de Deus, ela não é. A justiça de Deus, ela não é. A justiça de Deus, ela não é santidade. Por quê? Porque santidade tem a ver com aquilo que eu faço. Santidade tem a ver com a minha conduta. Ok? Agora, a justiça de Deus, isso precisa ficar claro, tem a ver com o que Jesus fez por mim. Você está conseguindo perceber a diferença? Eu vou colocar de novo. A justiça de Deus não é santidade, porque santidade tem a ver com a minha vida, com o meu dia a dia, com aquilo que eu faço, com a minha conduta, com aquilo que eu faço hoje, aquilo que eu e você estamos recebendo hoje de palavra. Isso tem a ver com santidade. O que eu faço quando eu ouço a palavra de Deus? O que eu tenho feito com aquilo que eu tenho ouvido? Isso é santidade. Se eu ponho em prática, eu tenho andado em santidade. Se eu deixo para lá, eu não tenho vivido em santidade. Simples assim.
Agora, a justiça de Deus tem a ver com o que Jesus fez por mim. Ser justiça de Deus tem a ver com o que Jesus fez por mim. Há uma diferença, queridos. Há essa diferença e há uma grande confusão em relação a isso aí. Ok? Há uma grande confusão. Mais santidade. Eu preciso buscar mais santidade. Você não precisa buscar mais santidade. Você precisa praticar a palavra de Deus. E aí você será cada vez mais santo. Cada vez terá mais santidade. Porque eu ouço, eu pratico. Eu ouço, eu pratico. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, diz que o homem prudente foi comparado àquele que construiu sobre a rocha, porque ele ouviu a palavra e ele praticou a palavra. Isso tem a ver com o homem prudente. É hoje, os celulares tocando. Isso tem a ver com santidade. A minha conduta, a minha prática, aquilo que eu faço com aquilo que eu ouço. Por isso, eu tenho falado aqui nessa série, nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, que não somente ouvem essa palavra, que não somente gostam desse ambiente. Ai, como é bom estar na academia da fé. Ai, como é bom ouvir a mensagem do pastor Hélio, do pastor Teixeira, do pastor fulano. Ai, como é bom. Mas o que eu tenho feito com essas mensagens que eu ouço terça, quinta, domingo de manhã, domingo de noite? O quanto isso tem impactado a minha vida. O quanto isso tem repercutido aquilo que eu faço, do jeito que eu me conduzo, do jeito que eu me porto, o quanto tem feito diferença. Porque olha só, a justiça de Deus, Jesus fez por nós. É obra dele, não é obra minha, não é pelo aquilo que você faz, não é por aquilo que você sente, mas tem a ver com o que Jesus, ele fez por nós, queridos. Por nós. Então, guarde isso, ok? Então vamos lá, quais são os principais benefícios de ser justiça de Deus? Quais são os principais benefícios de ser justiça de Deus? Eu vou te falar isso na próxima terça-feira. Para você ficar com gostinho, com água na boca. Olha só. Volta lá, Sabrina. Não tem Sabrina? Mas quais são os principais benefícios de ser justiça de Deus? Próxima terça-feira eu continuo com vocês. Mas o principal são essas três coisas que nós falamos aqui a respeito do que a justiça de Deus, ela não é. Ela não é algo que eu sinto. Ela não é algo que depende daquilo que eu faço. E ela não é e não tem a ver com santidade. Ok? E semana que vem a gente vai estar dando continuidade para a gente ver quais são os principais benefícios de nós sermos justiça de Deus. E isso tem tudo a ver com nós andarmos no caminho certo. Porque eu não vou andar nesse caminho se eu não saber quem eu sou. Se eu não souber que eu sou a justiça de Deus. E ser justiça de Deus nada tem a ver com aquilo que você sente ou deixa de sentir. É obra consumada, é obra que Jesus Cristo já fez lá na cruz e é algo que eu e você recebemos por fé. Eu creio, eu tomo posse. E mais do que crer, mais do que tomar posse, aquilo que o Espírito Santo colocou alto no meu coração é: qual é a prática daquilo que eu tenho ouvido de mensagem? Qual é a minha prática? O que eu tenho feito? É como se, para nós terminarmos, é como se eu tivesse um fuzil M16, carregador com 20 munições, cheio de carregador em volta. Igual quem? Igual o Rambo? Cheio de carregador em volta.
Fuzil gostoso de atirar. Vocês não imaginam como é bom. Cruzes. Não, mas não é para atirar em ninguém. No alvo é bom. Mas você está com aquele monte de carregador, cheio de munição, você sabe como utilizar, você sabe alimentar a arma, carregar, municiar, só que você não usa. E aí o inimigo está vindo, está mandando bala em cima de você, e você olha para o armamento, olha para a munição, eu sei como é que eu faço, eu sei como é que eu carrego, eu destravo o fuzil, mas eu não atiro. O Espírito Santo nessa noite fala para você e para mim também, o que nós temos feito com a palavra que nós temos recebido. Eu sou justiça de Deus, eu tenho a consciência como nova criatura que eu sou, da obra redentora da cruz do Calvário, mas é pouco, gente, é pouco somente saber, mas é muito precioso viver essa obra, viver essa justiça. Viva a justiça de Deus, viva essa justiça. Vamos ficar de pé. Aleluia.